imobiliárias, bem-vindo a mais um episódio do Papo Imponente. Eu sou o Ricardo Souza, o Rico do Marketing. A minha cadeira lá no grupo é de desenvolvimento de sites, sou sócio na agência Bull Marketing e hoje eu vou conversar com o Anderson Kurks. Ele é da AZC Engenharias e a cadeira dele é de Engenharia de Regularização de Imóveis. Anderson, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho, enfim, sobre você, sobre a AZC e o que o BNI já trouxe de benefícios aí para você e para tua empresa. Bom, boa tarde, Boa né? tarde, me perdoe. Bom, a ZC Engenharia ela foi criada em 2015, né? E até brinco que a cadeira de regularização de imóveis caiu num colo, assim, pelos clientes antigos da nossa sócia, né? Uhum. Que regularização de imóveis envolve vários quesitos, tanto residenciais quanto comerciais, né? E não existe existe um padrão para resolução, mas existem N problemas que precisam usar esses padrões. Então, não existe uma pós, não existe um curso para você regularizar. Específico. Existe você resolver os problemas. Quanto mais problemas você resolver, melhor, que é mais experiência. E, bom, eu tenho 34 anos, faço 35 daqui a 20 dias. Olha E aí. sou formado há 10 anos pela Universidade Positivo, né? Sou Uhum. engenheiro civil, né? Somos em 3 sócios, eu, o Eduardo Amâncio e a Marilita. Eduardo como engenheiro civil e a Marilita como arquiteta. Então, juntos aí temos a AZC Engenharia. Legal. Tá, e o BNI, ele já trouxe algum benefício para vocês aí? Já o BNI, eu entrei já querendo, pensando nisso, é network, é um marketing, né? Que você, eu sou o comercial Uhum. para fazer o marketing da minha empresa. Então eu vejo que é muito mais eficiente, que é você que está fazendo a propaganda do seu negócio. E inclusive, né, é o network, né? A gente vai aprendendo aí com você, com todo mundo que está lá, tem muitos empresários, Uhum. cada um tem uma experiência diferente para trazer, né? É que, na verdade, às vezes eu falo isso pro pessoal, que não é legal a gente se espelhar exatamente, colocar, enfim, querer fazer igual a uma pessoa que está fazendo determinada coisa. Mas a gente acaba se espelhando, a gente acaba olhando e fazendo, putz, o Anderson ele faz isso aqui muito bem. Putz, eu também queria fazer isso aqui de uma forma legal. Então eu falo que o BNI não é só em relação a faturamento. Ele Não, acaba trazendo, agregando justamente no nosso profissional, como profissional, e também no nosso pessoal, né? exatamente. São referências, né? A gente referencia as pessoas e a gente referencia as pessoas que tem como referência. Pô, que legal. Olha lá o rico do marketing, né? Olha o que ele traz ali, a desenvoltura dele, como é que ele faz. Então a gente tenta melhorar isso tudo na nossa empresa, né? Até o nosso Legal. jeito de portar, enfim, e querer amadurecer, né? Ali também tem muita gente que tá ali para amadurecer, Uhum, né? Tem muita gente que tá ali para quero ser o melhor. E uhum. eu quero estar ali para fazer realmente mostrar o meu trabalho. Eu sei que eu tenho muito a agregar e eu tenho eu tenho os outros que Muito para a aprender também. aprender, com certeza. Não, legal. Vamos entrar no papo de regularização de imóvel, então? Vamos, vamos. Quais são os problemas, os maiores problemas enfrentados aí na hora de regularizar um imóvel? Bom, hoje 70% dos imóveis de Curitiba, na verdade, o Brasil inteiro, né, são irregulares. Sério? Sim. Você tá de sacanagem comigo? Não, por isso que minha cadeira é essa É. lá, né? É o nicho que De eu. cliente tem. Então o cliente tem, só que daí vem a questão. Quero regularizar? Então tem N problemas. Eu vou citar Uhum, o mais comum, né? Corretores de imóveis tentando vender um imóvel residencial. uhum, Olha no registro, não está averbado. Então não tem, às vezes não tem nem alvará de construção, não tem nada a provar, mas a casa já existe lá há 20 anos. O que tem que fazer? Contratar um engenheiro, um arquiteto e fazer toda a regulação junto à prefeitura, porque senão nenhum banco vai financiar esse imóvel, né? Um uhum. exemplo no comercial. Hoje está muito mais fácil, né? Porque tá tudo interligado. É uma empresa fácil, é a prefeitura. Então, se você vai abrir uma empresa, um CNPJ para uma empresa fácil, ele vai ligar num lote, né? Uma indicação fiscal. Uhum. Naquela indicação fiscal, exemplo, tá lá aprovado como residência. Daí a prefeitura vai questionar, mas aqui é uma residência. Você tem que reaprovar o projeto e fazer um comercial. Aqui é um lote vago. Existe a Uhum. construção lá há muito tempo. Não, mas é um lote vago. Como que você vai abrir uma empresa aí? Não. E começa toda essa questão. A gente tem que regularizar esses imóveis. E também tem empresas que sempre tiveram alvará comercial, só que daí mudaram o KNAI da empresa.
né? Vamos fazer a alteração, vamos adicionar um sócio. Sim, Aí você tem que fazer a atualização lá no sistema. Atualizou o sistema lá, ela fala, não, tá errado. tá errado. Eu tenho um cliente específico, né, que construiu e está numa área ambiental. E não sabia disso quando Ah, fez. Ah, sabia, é? né? Mas é aí que tá, a nossa cultura é essa. Não, eu vou fazendo. Porque antigamente era assim, Uhum. não tinha tanta fiscalização, não era tudo interligado. Porque primeiro que não tinha tantas obras, tantas construções. Hoje não Tinha, tem mais aonde construir. não, tinha, sempre teve. É. Mas aqui é aquela coisa, vou construir. Daí o pessoal não queria pagar o famoso Imposto sobre o Serviço, o Tinha ISS da ISS. obra. Uhum. Não, chegava assim, não, vou deixar isso para depois. Então, só que hoje não, hoje você para regularizar, para vender, enfim, tudo para você funcionar, você precisa estar regular. E é também onde que a prefeitura arrecada cada vez mais, né? Todo mundo fala, ah, a prefeitura está cheia da grana. É um meio que ela está vendo de arrecadar. Sim. Ela está cobrando até de panificadoras, que tem no recuo predial, tem estacionamento que é proibido. Sério. Daí eles Proibido. fazem regularizar para daí, enfim, Exatamente, fazer para a pagada. arrecadar. Entendi. Tá, mas você acha que essas pessoas, elas construíram, vamos dizer assim, de forma irregular, de propósito ou por falta de conhecimento, porque não é algo tão divulgado, tão mostrado, Eu enfim. tenho ambos clientes. Os Uhum. clientes que sabem, que são a maioria. E daí faz, às vezes, já tentando uma vantagem, vamos dizer assim. Exatamente, e tem Uhum. uns que não sabem. Então, eu já tive uma cliente que ela construiu 100% do terreno. Ela pegou todas as economias dela, que tinha guardado no banco. Não, eu vou fazer kitnets Uhum. na cidade industrial. Chegou lá, construiu um prédio. O terreno, se não me engano, era 8 por 40. Construiu 8 por 40. Tudo. Tudo. Uhum. Não pode. Sim, tem que ter E tá recuo lá e tal. até hoje. A gente fez um projeto de adaptação, né? A gente adequou para fazer duas casas. Falamos para ela, ó, tem que fazer duas casas aqui, né? Lá tinha, sei lá, quantas kitnets. Enfim, mas aí também tem a questão, pô, construir um prédio, vou ter que adequar agora as normas da prefeitura. E Entendi. tem alguns locais que a prefeitura permite, né, dependendo do tempo de existência, se você, pelo tempo de construção, ela se paga uma multa, que é o potencial construtivo, para você Uhum. regularizar. Tá. Mas voltando, isso tem os dois. E tem aquele famoso, né? Eu vou construir meu puxadinho. Então a pessoa compra lá um sobrado, ou faz um sobrado. Uhum. Só que a área dos fundos ela é descoberta. Tem uma churrasqueira lá. Sei bem. Aí o pessoal chega lá, vou cobrir. Nunca vai dar problema. Mas tá irregular. Só que, claro, é difícil o banco pegar ali, não vou regularizar, não vou financiar por causa desses 20 metros quadrados. Uhum. É muito difícil. Mas já vi também um banco Acontecer. vai acontecer por causa de 4 metros quadrados que cobria a lavanderia. Sério? E um 4 metros quadrados é um É, espaço super. é só uma Pois é, cobertura, uma muito meia pequeno. água. E teve que regularizar. Então, se pegam, tem que regularizar. Exatamente. Tá? Mas o único, vamos dizer assim, justamente para de forma informativa para o pessoal. Você comentou ali do comercial e do residencial. As normas para um comercial são as mesmas para o residencial ou são coisas diferentes? Tipo, vou dar um exemplo. Uma vez eu aluguei um local Uhum. comercial e a escada era assim, só reta. Mas daí eles não tinham justamente a bits e tal, essas coisas, porque a escada tinha que ser construída em espiral, que fala, não sei, enfim, tinha que ser em lances. Em, É, né, em casa pode ser direto, então um exemplo assim, uhum. né? Na verdade, cada tipo de construção, até por isso que a prefeitura fala, né? Pô, mas é uma residência, então, Uhum, como eu falei no início. Então, você tem que alterar o projeto para um comércio. Porque o comércio, ele tem restrições. Não restrições, tem as leis de comércio. Exemplo, você tem que ter acessibilidade para o térreo. Então, por exemplo, esse comércio, nesse exemplo, se você tem um prédio, né, digamos, uma loja no segundo pavimento e uma loja embaixo, só que só tem uma escada, não aprova. Porque você tem que dar acesso ao segundo pavimento, que é um comércio. uhum, Também, é uma sala 2. uhum. Ah, não, é um prédio inteiro, uma loja, né, tem 3 pavimentos e você dá acesso no térreo. Perfeito. Mas dependendo da altura, vai exigir elevador no Hum, comércio. Então cada um tem o seu tipo. Então Curitiba, na verdade toda a cidade tem os seus parâmetros construtivos. uhum. Mas Curitiba ela é mais organizada nesse sentido. Então você vai construir o quê? Um hotel? Então, tá aqui a legislação. Você vai construir o quê? Uma indústria? Tá aqui a legislação. Tem tudo separado. Então por isso que depende, a gente analisa, né? A nossa análise é sem custo. A gente pega o endereço, analisa com o sistema da prefeitura o que está irregular, Uhum. faz uma verificação, uma análise e
analisa a legislação. Pô, você consegue regularizar dessa maneira. Já Uhum, passa um panorama para o cliente, né? uhum. Mas tem que sempre verificar os parâmetros de cada uso, que a gente Tá. chama. E daí, por exemplo, você comentou sobre os financiamentos. Quais outros problemas que pode acarretar para a pessoa, para o dono do imóvel, fora às vezes não conseguir financiar lá na hora que for vender o imóvel, enfim, eu imagino que isso deve ter mais problema para comercial, ou não? Ou. Não, residencial, o pessoal pensa, não vou vender nunca. Uhum, Então eu não vou regularizar. Tá, mas você vai deixar esse problema, morreu. Vai deixar esse problema para teus filhos. E o teu inventário? Aí chega lá o advogado, coloca no inventário que tem uma casa de 300 metros quadrados existente lá, daí chega o cartório bate, né? Não existe essa casa. uhum, Lá na prefeitura, começar todo o trâmite, como espólio de. entendi. Então, isso tem muitos casos de inventário que o pessoal, não, vou deixar. Então, é sempre bom deixar regularizado. Até Para pro não teu, ter erro. e até que agregar valor. Hoje o teu imóvel, né, às vezes você não tá, tem muito dinheiro, mas vai que um dia aconteça alguma coisa. As Pô, pessoas não pensam amanhã, elas não pensam pensa, no. mano, deixa Uhum, tudo certinho. Vai que ela queira pegar um dinheiro para fazer um investimento, mas com imóvel em garantia, que daí esse dinheiro vai dar mais retorno. Exemplo, quer uhum. investir tudo em Bitcoin, exemplo. Vai saber, Sim. né? Mas tem várias questões. Residência, realmente, o pessoal não pensa tanto. Comércio é Uhum. aquela questão. Você tem que regularizar, senão você não funciona. Tá, e tem um prazo para essa regularização? Quanto tempo a pessoa pode regularizar? Enfim, como é que funciona? Ou é só a partir do momento que ela recebe uma notificação? Na verdade, hoje, se você vai abrir um comércio e tem essa pendência, você não abre sem regularizar essa pendência. Você Hum, até pode abrir um. Aí vai muito do engenheiro ou até mesmo do contador, que a gente tem auxílio disso, fazer uma defesa. Ó, temos entrada aqui. O engenheiro deu entrada. Então me libera o alvará de funcionamento, né? Enquanto está dando o processo lá. Vai da prefeitura avaliar essa situação, sim. né? Do prazo, a prefeitura hoje, se você é notificado, você tem 10. A prefeitura diz isso, 10 dias para você regularizar. Não existe a possibilidade de você regularizar em 10 dias. O que que ela quer? Ela assusta. O que que ela quer? Em 10 dias você tem que dar um Um andamento. retorno. Tem que dar um Uhum, andamento. Por que que você está irregular? Ela já vai falar, não, você está irregular porque você não tem vistoria de obra. uhum. O que que você vai fazer? Ela quer dar um retorno. Você tem que falar, ó, contratei engenheiro, tá aqui o contrato. Fazer umas defesas. Ela dá o prazo disso, mas se você ficar sempre monitorando, ou dando informações, prefeitura, estou fazendo isso, ela não vai te dar multa. Você pegar e acabar com o negócio, É. assim. Agora, vamos supor, você é teimoso, aqueles caras teimosos. Não, não, eu vou Não, conseguir, deixa não que vai dar. deixa assim. Recebeu a primeira notificação. Nada. Segunda notificação. Daí vem a multa, perdão. Vem a multa. Aí tem a segunda multa. Aí na terceira você vem uma ação fiscal. Uhum. Aí que ele te obriga a você demolir na justiça. Ah, então a prefeitura pode obrigar, inclusive, a Pode. destruir o que está errado para construir de uma forma. Geralmente o pessoal constrói além, daí eles têm que só adequar. Então tem que diminuir. Ah, tipo, só. Né? Só, vamos dizer assim, destruir o puxadinho, que você chama. Exatamente. Tá, e qual que é o processo para iniciar essa regularização? O ideal sempre é fazer no começo da obra, o ideal é depois de feito, enfim, daí que começa a fazer a regularização, como é que funciona isso? E quando que O ela começa? mundo ideal você vai construir, Uhum, contratar um arquiteto, né, que é o que desenvolve o projeto, e contratar um engenheiro para fazer o estrutural, elétrico e hidráulico, tirar as aprovações ali, né, junto à prefeitura, construir e tirar a vistoria depois. Esse é o mundo ideal. Só que, como eu te falei, né, 70% dos imóveis são irregulares. Nessa questão dos irregulares, o que que a gente faz? Contratar, né? Às vezes, engenharia, a boa. gente faz um levantamento do que passou de parâmetros, a gente faz um levantamento total da edificação, tanto comercial quanto residencial. E até, desculpa, isso que eu ia perguntar. É, Você tem independência comercial ou residencial? Aham. independente, industrial também, que a gente tem clientes industrial, comercial e residencial. Uhum. Então, a gente faz o levantamento e faz o panorama. O que que você vai ter, faz o projeto e mostra para o cliente. O que que eu analisei e o que que vai ter que adequar. Uhum. Eu sempre penso no menos custoso para o cliente. Sim. Né? Tem cliente, não, Anderson, já que estamos fazendo, já vamos fazer assim. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma cliente, ela só tinha que adaptar o portão. Não, eu já vou trocar tudo. Coisa simples, vamos Coisa dizer assim. simples, porque abre para fora, aqueles basculantes, não Uhum. pode. Ah, não, Anderson, eu vou fazer tudo. Perfeito, só que eu sempre penso na economia para o cliente. Porque não é barato regularizar.
né? Então, dependendo do teu caso, você tem até pagar IPTU retroativo dos últimos 5 anos, que a prefeitura vai cobrar isso. Ah, por causa do cálculo, o cálculo estava errado durante todo esse tempo, ou não, Na verdade, exemplo, necessariamente. lote vago, lote está vago. Aí, para você regularizar, o que a prefeitura fala? Não, beleza, essa edificação é de regularização, ela já existe há 20 anos. Eu Uhum. não posso te cobrar os 20 anos, mas os últimos 5 ela vai cobrar. Então, ela faz o cálculo dos últimos 5 anos e chega com uma bagatela de alguns R$ 1.000, né, para você pagar. É verdade. Tá, mas agora uma curiosidade, isso é um âmbito nacional, esses cálculos são feitos de forma nacional ou é municipal, Municipal. estadual? É municipal, então cada prefeitura tem a sua... Tem o s- prefeituras que nem cobram esse IPTU. Sério? Prefeitura de Curitiba, ela cobra. Mas isso tá, isso é o IPTU retroativo. Isso. Mas eu digo em relação a todas as taxas. Por exemplo, quais são todos os custos que a Ah, sim, pessoa vai sim. fazer para regularizar, e daí você vai falar, não, Ricardo, ó, tem a taxa X%, que é aqui em Curitiba, porém em outros estados ou em outros municípios pode ser diferente, ou não, é tudo padrão, Não, é como é que é? tudo diferente. Cada um tem a sua. Curitiba por metro quadrado. Então, quanto Uhum, maior a área, mais caro. Claro que ela tem umas. Exemplo, quando você vai fazer uma unificação, uma subdivisão, que são lotes muito grandes, eles fazem um cálculo com base, né, vai aumentando de 0 até 5.000 metros quadrados, é um valor por metro quadrado. uhum, De 5.001 até 10.000 é outro valor, e assim vai indo. Então, tem uma planilha, cada município tem a sua planilha. uhum. Mas regularização de edificação, né, basicamente é o projeto, vai contratar um engenheiro ou arquiteto para fazer a regularização, às vezes engenharia no caso, né? Boa. Tem a taxa do alvará, taxa de atualização de matrícula, faz lá tudo, perfeito. Aprovou, sai o alvará. Uhum. Aí você tem que pedir a vistoria da prefeitura. A prefeitura vai no local para verificar se aquele projeto que foi aprovado é Está igual de lá. acordo. Exatamente. Aí tem as condicionantes. Às vezes tem bombeiro para comércio, tem que regularizar bombeiro. Às vezes tem vigilância, é meio ambiente. Então a gente analisa tudo isso. Isso vai depender de cada uso, de região. Se está perto de uma nascente, se está perto de uma área ambiental, né? Claro que cada lote é um lote. Por isso que é, é, digamos, é único essa análise. Então, Uhum. Anderson, quero regularizar. Beleza, me manda endereço, tá? E depois vem a verbação. A gente passa pela Receita Federal para verificar se há imposto devido também lá na Receita Federal. Geralmente, imóveis já existentes é isento, Uhum. né? Porque passou dos 5 anos. Receita Federal não cobra. E a verbação que der o cartório, que vai sair a matrícula dizendo que realmente existe uma casa lá, tudo certinho, Atualizado, na verdade. atualizado. Tá, então, na verdade, em resumo, o que envolve em relação a custos são as taxas, padrões da prefeitura, E aí do cartório, a do cartório e os os honorários. honorários de vocês, que é altamente recomendado que seja feito com vocês, justamente porque vocês fazem toda essa análise. Se, por exemplo, eu achar, não, o que está irregular é só isso aqui. Mas não, eu achar e eu ter certeza, às vezes existem outras coisas que estão irregulares, mas que não foi constatada por um profissional, que daí seria legal a pessoa já fazer com a AZC Engenharia, para não ter, daqui 10 anos, ter que pagar outra taxa porque daí não regularizou uma outra coisa que precisava, por E exemplo. acontece. Ah, é? Acontece. Já perdi trabalhos porque um engenheiro passou, não, vou gastar às vezes metade do que eu falei. Eu falei, olha, na verdade não tem como, né? Porque essas são as taxas que são devidas, né? Não Uhum, tem, não é, a prefeitura ela vai cobrar. Não uhum, tem como ele falar que ele não, ah, não, vai dar metade. Não tem como ele falar isso. É a prefeitura que tem que falar. uhum, E eu até falo assim, o nosso diferencial é esse, a gente faz uma análise sem custo e vê todo o panorama que pode acontecer. Já falo o que vai ter que quebrar, o que não vai ter que quebrar, né? Tudo, tudo e sem custo. Eu já assusto o cliente já de cara, ó, para regularizar vai custar tanto. Muitas vezes em averbação, assim, de corretores, né, que precisam averbar, às vezes entra muito, porque daí entra na negociação. uhum, Que às vezes você que está vendendo imóvel, vou gastar 50 mil para regularizar. Você pede lá 60 mil de entrada, regulariza e vende o resto financiado. uhum. Exemplo. Tá. Então é bem bacana. Então, na verdade, você falou, vou assustar o cliente, mas na verdade você vai assustar ele por algo bom, né? Você vai mostrar tudo que pode acontecer, tudo que os problemas que podem dar, justamente para ele às vezes se tocar, porque as pessoas não levam muito em consideração, eu acho. Elas não têm. Eu acho que esse é o tipo de negócio que as pessoas elas só vão ver que fizeram
besteira ou que elas vão se arrepender de não ter feito certo é quando chega uma notificação lá e ele vai ter que Exato. quebrar ou vai ter que... Na verdade, eu falo Complicado, né? assustar porque minha concorrência, eles vão por partes, Aham. sabe? Ele chega, você quer Tem o que quê? fazer isso Tem que aqui. fazer isso aqui. Aí depois, durante o processo, tem mais isso, mais isso, tem mais isso. Você que está regularizando, você quer vender teu imóvel, você precisa ir para um lugar maior, ou você está com um problema de dinheiro, você precisa vender. Uhum. Aí você chega, faz o orçamento. Imagina que depois, não, agora tem isso, agora tem isso, agora tem isso. Aí vai aumentando. Aí Sim. você está precisando vender. Você não é informado disso antes. Então por isso que eu faço o panorama geral. Em resumo, quem não passa tudo de forma geral é uma sacanagem, né? Porque daí a pessoa fecha. Porque daí Recebi. vai ficar mais barato e na verdade ela está sendo, querendo ou não, de uma forma enganada ali, né? Exatamente. E regularização não é somente a questão também, né, de averbação, de regularização de comércio, envolve também a questão de terreno. Uhum. Muitas vezes o terreno, né, faz documentos antigos, transcrição, aí você precisa regularizar o terreno, fazer uma retificação administrativa, que é retificar as medidas do lote ou da área, Uhum. né? Então, toda essa questão administrativa a gente também faz, que é a unificação, subdivisão e retificação de metragem. É, até isso que eu ia perguntar agora. Então, quais tipos de imóveis podem ser regularizados? Não pensando como físico e como jurídico, mas agora nos tipos de imóveis. Então, é casa, é o imóvel comercial, é barracão, é terreno, como é que é? O que envolve? Tem mais alguma coisa além disso? Não? A única coisa que o engenheiro civil não pode regularizar é o rural. Ah, rural O não. rural é proibido. Tem que ser o engenheiro cartógrafo por Ah, é? questões, assim, aí tem é um cadastro, né? Tem que ser um engenheiro cartógrafo ou um técnico em agrimensor, que ele tem um cadastro lá específico. O engenheiro não tem isso. Mas agora, por curiosidade, isso por questão que a área é muito grande, tem que ser um negócio muito específico, sei É que, lá, na né? verdade, o engenheiro, o arquiteto também ele pode assinar a questão, mas é que são lotes urbanos. Uhum, Porque eles são determinados, digamos. O uhum, rural, muitas vezes, ele não é determinado, ele precisa de georreferenciamento, ele precisa marcos. uhum. Então, que isso, na faculdade, a gente Não é abordado. não é tão abordado. Já o terreno urbano ele é determinado, é aquilo. Uhum, Tem umas diferenças, tem alguma coisa divergente, ok, a gente consegue ter um terreno urbano. uhum. Rural, não pode. Tá. E, na verdade, agora pensando justamente na parte de regularização, agora uma dúvida até pessoal. Tem um terreno grande. Eu posso lotear qualquer tipo de terreno, eu posso dividir. Então, nesse terreno grande eu quero fazer 3 sobrados, um exemplo. Isso daí pode ser feito, tudo isso também depende de uma análise e depende das metragens no meu terreno, porque cada terreno tem que ter um mínimo de metragem. Como é que funciona isso? Exatamente. Cada terreno é um. Então, aqui onde nós estamos é um zoneamento. Na minha casa é um zoneamento. Na tua casa é um zoneamento. Cada um tem o seu. Ah, é por bairro, por zona. Por Curitiba chama de zoneamento. Porque às Ah, vezes aham. 3 bairros estão no mesmo zoneamento. E Uhum. tem a zona residencial 1, 2, 3. Que é E aquele ZN1, ZN2, tá? Uhum. daí tem o eixo estrutural. Então, cada um. Então, por isso que é possível, mas teria que analisar primeiro os parâmetros. E toda prefeitura tem isso. Os parâmetros específicos de da sua região. Uhum. Claro que cada caso é um caso, né? A gente tem que pegar, tirar e falar, ó, cara, É você não assim. consegue fazer. O Rick consegue, mas aqui, ó, consegue fazer um condomínio. Vamos fazer um condomínio aqui, 20 Ah, lotes. porque dá para justamente mudar o tipo de divisão. Vamos dizer, você não pode dividir para 3 terrenos diferentes, mas você pode fazer um loteamento para um condomínio. Exatamente. Tem Até todas. isso acontece, né, até para regularização. Uhum, Regularização, muitas vezes, são 4 casas do mesmo lote. uhum, Subdivisão não pode. uhum. Existe um padrão mínimo da prefeitura. Então, como que a gente faz? A gente faz como se fosse um loteamento. A gente faz as casas lá e gera um condomínio para regularizar aquelas casas. Acontece muito isso, né? A família foi vendendo partes ideais. Uhum. Se você for pegar uma matrícula hoje e você falar, o Rica tem hoje 10%, parte ideal de 10% desse terreno. Não tem nada. Sim. Resumindo, tá? Porque esse 10% o cartório vai falar para você, tá, mas aonde que é? Tem aqui, onde que é nesse terreno? Aham. Não está determinado.
Entendi. Então, por isso que tem que fazer o loteamento para determinar, ó, o Rica tem esse terreno situado aqui, enfim, aí tem um projeto aprovado junto à prefeitura. Entendi. Então, na verdade, é algo bem complexo, né? É algo bem Uma complexo. coisa. Por isso que muita gente, até mesmo o BNI, as arquitetas, o pessoal lá fala, Anderson, deixa pra você, não Sério, quero. não quero essa dor de cabeça pra mim. Eu já gosto, eu Que é um aprendi. negócio que é o teu dia a dia. É meu dia a dia, exato. Uhum. Chega cada problema e eu fico às vezes impressionado. Eu já vi de tudo. Não, tem aquilo ali. Nossa. Sério. E até assim, agora pensando no assunto terreno ainda, é, a pessoa foi lá e construiu num terreno que não tem escritura. Foi lá, ergueu a casa e aí? Tem como regularizar isso? Tem que derrubar a casa para regularizar? Ou o que que tem que fazer? Sem escrito. Aí entra o nosso amigo Jefferson Silvério da cadeira, né? Que Ah, daí é o uso capião, por é isso o que vocês fazem judicial. muita troca de referências lá, Exatamente. né? Porque isso é que depende. Eu não posso chegar lá falar que você é o dono desse terreno, porque você meio que invadiu o exemplo. Não tem documento, não tem nada. Como que prova? Ninguém reclamou? Tá lá há quantos anos? Aí é o uso capião. Então isso aí é jurídico. Tem hoje o uso capião extrajudicial, mas mesmo assim ainda precisa do advogado para estar tramitando. Entendi. Mas até isso que eu ia perguntar, o uso capião, na verdade, nada mais é que um terreno invadido, vamos dizer assim. Não necessariamente invadir. Às vezes eu tenho uma cliente, né? Tanto Uhum. que a gente tentou o extrajudicial, mas agora vai ter que ser judicial. E ela tem um monte de documento, tem uma escritura feita à mão pelo marido dela, falecido, muito tempo atrás. Só que realmente não existe nenhum documento. Uhum. Existem as indicações fiscais determinadas pela prefeitura, mas não tem documento no cartório. Uhum. Então, o que que se faz? Né? Ela já está lá há 50 anos, acho, muito mais. E a gente pega toda essa documentação, né? Isso no caso do tabelionato. Vai analisar, faz uma ata notarial e tem um advogado para fazer as questões jurídicas, né? E Uhum. tem um engenheiro para fazer o levantamento topográfico e verificar se tem alguma edificação lá e atestar isso com memorial descritivo, enfim, e fazer os trâmites técnicos, Entendi. né? Mas não é que não necessariamente foi Foi invadido. invadido, foi, às vezes, não Às vezes existe. era algo que está muito antigo, justamente que é o caso da tua E se cliente. perdeu. Mas tem invasão também. É, também, Tem. também rola. Também rola. Tem de tudo. Tem de E na tudo. verdade, assim, até pensando de tudo que a gente conversou, a gente já consegue saber os benefícios de ter um imóvel regularizado, mas deixa bem específico para as pessoas, deixa bem explicado, quais são os verdadeiros benefícios de você ter um imóvel regularizado, seja ele comercial, seja ele residencial, enfim. Por que ter um imóvel regularizado? O imóvel regularizado hoje é dinheiro na mão e é segurança. Aquilo que eu falei, às vezes você tem um bem que registrado, você não vai deixar registrado, não vai deixar nenhum problema para os seus herdeiros. Se precisar de dinheiro, você tem como dar garantia. Precisar vender, você está regularizado. Tá regularizado. É a mesma coisa você fazer um gato na internet Uhum. ou na conta de luz. Deixa regularizado. Se alguém descobrir um dia, vai ser pior para você. Isso aí agrega, são valor, é um bem material que agrega, né? Não, com certeza. E dependendo do caso, já estou chutando aqui, ajuda a valorizar. Sim, Ajuda não, 100%, 100%. valoriza o imóvel e você não vai ter dor de cabeça. Um exemplo, hoje a média de metro quadrado em Curitiba, na região ali, vou falar do Capão Raso, que é onde meus pais moram, Uhum. tá 5 mil a 7 mil reais o metro. Se você não tiver isso regularizado, às vezes pode chegar para 4, né? Ou 3, dependendo, porque o pessoal vai descontar, pô, não tá regularizado, vai querer barganhar. Entendi. Não tem. E deixar regularizado é uma segurança, com Tá. toda certeza. E quem não regulariza? Existem consequências, que podem ser desde de multa até demolir, como é que é? Quais são os tipos de consequências que a pessoa que não regularizou o teu imóvel pode Se ter? você for notificado, né, aquilo que eu falei, você vai ficar sendo notificado, multa, vai ser obrigado. E até desculpa interromper, mas eu serei notificado ou porque a prefeitura, por algum motivo, fez a fiscalização ou por denúncia, ou Por não? denúncia. Por cem por denúncia? cento por denúncia. Ela não vai. Sério? Se ela fosse fazer fiscalização, ela faria em tudo, ó. Em todo quanto é lugar. Ela não faz, ela não tem equipe pra isso. Entendi. É só por denúncia. Seu vizinho chato, botou o som alto. Denunciou. Não, eles botaram som alto lá, ele tá com a casa irregular e tal.
E aí? Ah, ainda bem que você falou baixo, mais baixinho, porque se o meu vizinho ouvir, eu tô ferrado. Não, mas Entendeu? então, por exemplo, um ex-funcionário de um comércio qualquer, sei lá, foi mandado embora por algum motivo, ele pode ir lá e pode denunciar. Pode. Pessoal do comércio, vocês estão entendendo, né? O que vocês precisam estar regularizados. Não estou generalizando, mas vocês sabem como é a vida do empresário brasileiro, né? E é sempre assim, tem clientes até constroem do zero, não, vou construir esse mezanino depois, vou fazer isso depois. Se alguém denunciar, vai ter que regularizar, não adianta, não adianta. É muito mais sério do que a gente acha, né? É muito mais É que complexo, talvez. a cultura até antes da pandemia, era uma reclamação geral, assim, que dos nossos clientes era que chegava na prefeitura e ninguém sabia falar. Eu só falava, "Ah, tem que falar com o engenheiro ou arquiteto, para regularizar. Só que tem muito engenheiro arquiteto que não é a área dele. Não é a especialidade dele. Não é nem, ele nem quer, porque é muito burocracia. Que é o que você comentou, que às vezes o próprio engenheiro arquiteto, não, Anderson, eu deixo para você porque, Hoje enfim. eu vejo que está melhor. Não sei se é porque também os meus clientes chegam mais informados, mas não existe isso. A nossa cultura ainda não é muito, ainda tem uma herança, né? Ah, Uhum, não, deixa para depois, não, deixa para depois. E eu já estou na geração, não, gente, tem que resolver. uhum. Não sei se é porque eu sou engenheiro, gosto de resolver problema, né? Eu quero resolver. Tem que Entendi. resolver, não adianta. Mas você acha que as pessoas talvez elas fazem isso, vamos lá, por experiência própria, né? Quando eu construí minha casa lá, eu não tinha absolutamente noção nenhuma de, de tudo que eu precisava regularizar. Tanto é que daí chegou no momento de regularizar que eu comecei a descobrir que daí, tinha às vezes um consórcio para colocar no imóvel, tinha que ter a BIT, tinha que ter isso, tinha que Exatamente. ter tudo. Daí que eu fui descobrir que eu tinha. Daí hoje a gente já está, no final da obra já está sem dinheiro. Daí quando vai regularizar, você fala, meu Deus do céu, agora tem que pagar o ISS, agora tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você acha que é por questão de valores que as pessoas acabam deixando? Porque, Você não. construiu uma casa do zero, Aham. mas você não contratou um engenheiro? Sim, contratei, mas Mas o eu. engenheiro não falou para você? Ah, ele pode ter falado em algum momento, mas eu devo ter falado assim, tá bom, para. Não, mas aí foi, eu acredito que não é a sua obrigação. É a mesma coisa eu queria fazer um site por conta. Sim, Se eu contratar você, você tem que dar toda a minha todo o assessoria, suporte. todo o suporte. O engenheiro, o arquiteto também. Você contratou um serviço. É função dele. Então Então, você não foi, você posso não. dizer que o meu engenheiro é ruim. Exatamente. Porque se ele não tirou nem alvará de construção para botar a carta de crédito no Não, não, negócio. não, não é o alvará. É o alvará, sim, mas Puta, agora será o que que travou? É porque quando você constrói do zero, o que que É que acontece? foi, é que foi no condomínio. Daí eu tinha que ter o alvará, na verdade eu tinha que ter iniciar a obra, mas só que na hora de regularizar, na hora de regularizar, eu tinha que tirar a BITSE para poder receber o restante Exatamente. do negócio. Só que daí eu só fui descobrir isso por causa do consórcio, porque senão, se eu tivesse feito por conta, ninguém tinha me Mesmo falado, assim, culpa do engenheiro. né? Quer dizer, Pô, a gente conhece terminou a a BITSE, casa, mas a gente não sabe exatamente qual é a obrigatoriedade de tirar, sei lá. na verdade, você tá tirando, o alvará você informa para a prefeitura, vou construir. Uhum. O ABITS, antigamente falava ABITS, né? Hoje se fala CVCO, É. Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra, mas Uhum. já falar ABITS para o pessoal entender. É para você falar para a prefeitura, terminei. Uhum. Só que muita gente, isso que aconteceu, eu falei lá no início, né? Que muita gente retornou dos clientes da minha sócia e eles não tiravam, deixavam para depois. Mas depois a prefeitura foi lá, vamos lá, você tem que regularizar. Tá aqui, ó, o teu alvará tá vigente, você tem que fechar ele. Uhum. É complicado, né? Então, na verdade, como qualquer lugar, existe profissional ruim no teu meio também. Sim, qualquer profissional, não é só no meu meio, né? Em No todo teu, meio, em todo meio, todo. todo meio, no meio de todo mundo. É muita sacanagem isso, porque eu falo, quando eu vou expor algum trabalho, quando eu vou expor algum orçamento, alguma coisa, eu penso no cliente. Eu falo, cara, podia ser, sei lá, meu irmão, minha mãe, qualquer parente, meu amigo, que eu poderia, né, alguém poderia estar passando a perna, cara, é muita sacanagem. Ainda mais num negócio que é tão grande, por exemplo, uma Exato. obra. Pô, as pessoas sabem o quanto a gente sofre, quanto a gente se doa para construir algo, daí chega lá no final, ou lá no final não, porque daí no final a obra vai estar construída, você vai achar, meu Deus, minha casa está pronta, meu comércio está pronto, você vai descobrir daqui 10 anos que, na Que verdade, não tá. não está pronto. Não, isso tem muito, muito. E o que vem, é, pessoas que vão pulando de engenheiro em engenheiro, arquiteto, arquiteto, para tentar resolver o problema deles. Aí chega, até essa semana também teve mais
uma proposta, né? Daí ela falou assim, ó, Sanderson, contratei 3 engenheiros, a soma dos 3 dava para pagar você e sobrava. Aí eu até te mandei um exemplo que eu acho que eu te falei de um cliente meu, de um restaurante, e ele tinha uns Aham. problemas lá, e daí até que ele já contratou uma outra arquiteta lá, e só pelos valores que a menina tinha cobrado, e pelo que eu já tinha conversado com você, eu já vi que, ixi, velho, é mais uma que vai tomar dinheiro deles, vamos dizer assim. Eu sei da minha concorrência, Uhum, né? Eu hoje, do nossos feedbacks são muito bons. Então, uhum, de regularização, eu tô desde 2017. uhum, Então, assim, se tem outra pessoa que quer fazer, não tem problema. Mas fica em cima, né? Fala uhum. pro teu amigo, ó, fica em cima, porque é custoso. E comércio é complicado, porque é o dinheiro, né? Ele tem que estar tudo regularizado para ele poder funcionar. Funcionar, senão ferrou. Então, hoje, de novo, estava num cliente, né? E ele tem uma indústria de alimentos, né? Não vou dar merchan, não, tá? De graça. Certo? Mas é grande, tá? Aí ele alugou a antiga fábrica do Madeiro, que é Uhum. ali perto da PUC. Só que ela está totalmente em área ambiental. Ele alugou, investiu um monte, Sem saber. sem saber. Pagou uma arquiteta e mais um engenheiro. Quem conseguiu regularizar? O Anderson Curtis. Sério? É uma sacanagem, né? Na verdade, agora vamos lá. Então é o básico, né? Ah, mas é que a pessoa tem que ter paciência. Não, Burocrático. mas é pelo menos É, avisar. exato. E ninguém avisa, some. O É. pessoal some. Falou, fulano, você comprou isso aqui, eu sou o teu arquiteto, engenheiro, sei lá, como vocês descobrem essas coisas, mas, cara, eu acho que a primeira coisa antes de você iniciar um projeto é justamente saber que aquele projeto pode ser iniciado ali, né? E o pessoal não faz vamos considerar isso como básico. No básico. É uma sacanagem. É uma sacanagem. Mas claro, tem muitos profissionais bons também. Vamos Não, desmerecer. pessoal, nós não estamos falando É, mal de por todos, favor. tá? E nem estamos Por falando mal de favor. ninguém, na verdade a gente só tá É justamente... que no meu meio de regularização, o que a gente escuta, eu fico até com vergonha, porque eu falo, gente, é o básico, Uhum, né? Básico. Eu escuto cada coisa que você ficaria surpreso. É a mesma coisa da sua área, bastante coisa. Todo né? dia. Todo dia. Sempre aparece uma coisa nova. Mas é normal, é aquilo que a gente falou, é em qualquer lugar, né? Em qualquer negócio, em qualquer nicho. Exato. Eu ia te pedir o seguinte, infelizmente já está acabando nosso tempo, ele voa, né? E é gostoso, quando o papo é bom, passa mais rápido. Aham. E, enfim, eu queria que você deixasse as redes sociais aí, como o pessoal pode te achar, e até, enfim, algum conselho para alguém que ainda tem um imóvel regularizado, irregular, né? Regularizado não, quem tem regularizado pode ficar tranquilo, mas É. quem está irregular, seja ele comércio, residencial, enfim, agora é teu momento. Bom, pessoal, como eu falei, né, imóvel regular é segurança. Então não deixe para depois, não vai protelando. Regularize, não fique à mercê de uma ação fiscal, multas junto à prefeitura e o seu comércio também, tá? Nosso Instagram é @azcengenharia, segue lá, tá? E precisando, só mandar uma mensagem, né? Posso deixar meu telefone também? Pô, tu o que você quiser. Nosso telefone da ZC é geral, tá? É 41 99963 6308. Fala lá com a gente no WhatsApp que a gente vai solucionar todos os seus problemas. Pode contar com ele. E se não for solucionar, eu vou falar, ó, vai ter que quebrar. Ou ele soluciona ou ele fala o porquê não É o tem como porquê não dá. solucionar, então. Eu também chego a isso. Eu chego pro cliente e falo, olha, não dá para ir adiante. Uhum. Você quer regularizar, tem que fazer isso. Pessoal, eu vou falar que isso aí, querendo ou não, é o que todo profissional deveria ter, Deveria né? fazer. Que é justamente a transparência. Exatamente. Obrigado pela tua presença. Obrigado você É pelo uma convite. grande satisfação, porque você sabe que já falei para você, né? Sem rasgar seda, mas eu gosto muito de você, você é Eu um também cara muito gosto. legal, tá bom? Pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Até